Números capítulo 25, versículos de 1 a 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você é o seu maior inimigo. Queridos, talvez vocês sejam ou conheçam pessoas que vivem transferindo a culpa do que acontece consigo para tudo e todos, para aqueles que estão à sua volta. É muito fácil culpar um parente, culpar um amigo, culpar um colega de trabalho pela nossa infelicidade, pela nossa derrota, pelo nosso fracasso. Porém, quando olhamos para a palavra de Deus, nós realmente descobrimos que muitas vezes nós podemos ser o nosso maior inimigo. A partir do capítulo 22 do livro de Números, nós vamos conhecer a história de dois homens chamados Balaque e Balaão. Enquanto Israel peregrinava pelo deserto, ele foi atacado por alguns povos. E o rei Balaque, o líder, o chefe de um desses povos, ele convoca um homem chamado Balaão, um homem de identidade duvidosa, que às vezes era conhecido como um profeta de Deus ou até mesmo como um guru. Balaque então chama Balaão e pede para que Balaão consulte a Deus e ofereça sacrifícios a este com o intuito de amaldiçoar o povo de Israel. Povo esse que estava passando pelas terras que na época eram dominadas pelo inimigo. O intuito de Balaque era frear a caminhada de Israel, fazer com que o povo de Deus recuasse, parasse, fosse destruído, sabotando assim a promessa que eles tinham recebido de Deus de adentrarem numa terra boa que manava leite e mel. Então diz a Bíblia que por 4 vezes Balaão ele consulta a Deus em nome de Balaque e do seu povo, com o intuito de encontrar em Deus a resposta agradável aos seus ouvidos, com o intuito de agradar a Deus de tal modo que Deus pudesse ouvi-los e prejudicar o caminhar, prejudicar a peregrinação, o avanço do povo de Israel. Porém, diz a Bíblia Sagrada, desde o capítulo 22 até o capítulo 24, que todas as vezes que Balaão consultava o Senhor, ao invés de conseguir amaldiçoar o povo de Israel, Deus o tomava em profecia e ele sempre predizia uma palavra de bênção para o povo de Israel. Ao ponto de ele dizer a Balaque: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. Olha que palavra maravilhosa. Ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus quer abençoar. Mas aí então, quando terminamos as 4 predições no capítulo 24, que entramos no capítulo 25, nós chegamos nesse texto. Que enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres daquela região, as moabitas.
E aí eles foram convidados a fazer parte dos sacrifícios dos seus deuses, e aí de repente começaram a comer e começaram a se prostrar perante os deuses daquele povo. Aí sim, diz a Bíblia no versículo 3, aí sim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e naquele dia, milhares de israelitas foram mortos por causa da santidade de Deus. E isso deve nos ensinar muito, porque conforme aprendemos lá em Apocalipse, Balaão, por não conseguir amaldiçoar o povo, então ele ensina a Balaque e aos seus líderes como armar uma cilada para Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Balaão, em outras palavras, disse: olha, nós não temos como bater de frente com eles. Deus os abençoou. Nós não podemos os amaldiçoar. Mas tem um segredo. Vamos induzi-los ao pecado. Porque eles mesmos podem cair em derrota. Se eles pecarem contra Deus, vamos colocar mulheres aqui na vida deles, e se eles pecarem contra Deus, aí sim o próprio Deus vai pesar a mão sobre eles. O próprio Deus irá puni-los, e isso sim será a derrota deles. Você consegue me entender? Você consegue me entender agora que talvez você seja o seu pior inimigo? É verdade, a Bíblia diz que nós temos muitos inimigos. Satanás, o mundo, a carne. Mas esse pecado que habita em nós, essa natureza, certamente é o nosso pior inimigo. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo achando que a culpa é das oportunidades que não surgem. Muitas vezes achamos que a culpa é das pessoas que estão nos invejando, daqueles que estão tramando contra nós, daqueles que querem ver a nossa derrota, que querem ver a nossa miséria, que não investem nas nossas vidas, que não acreditam, que proferem palavras de maldição. Estas coisas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, possamos aprender com essa palavra nesta manhã. Estas coisas não têm poder para nos destruir, a menos que Deus permita. Porém, aquele pecado que você comete, aquele pecado que você esconde, aquele pecado que você relativiza, mentindo para si mesmo, achando que não é nada demais. Aquele pecado que você tenta esconder das pessoas, aquele pecado de estimação, aquele teu comportamento, aquela tua prática que fere a santidade de Deus, isso sim é o que pode te levar à ruína. É isso que pode te destruir, é isso que está talvez fazendo você fracassar, minando as suas forças, roubando a tua alegria, sendo motivo da tua queda. É isso. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são os levantes externos. Você sim é o seu pior inimigo. E o conselho que eu tenho para você, para mim, para nós, nessa manhã é: a única maneira de não nos sabotarmos, de não trazer sobre nós a própria ruína, atrair sobre nós a própria miséria e o fracasso, é obedecendo a Deus, é vivendo uma vida de santidade. O inimigo sabe as nossas fraquezas, o inimigo sabe que Deus não tolera pecado. Então, assim como Balaão, talvez ele irá nos induzir ao erro, nos induzir ao pecado, dia após dia, porque ele sabe que se pecarmos, aí sim
Esse sim será motivo do nosso fracasso. Mas que possamos, nessa manhã, fechar as torneiras, tapar as brechas, entulhar essas fontes, abandonar aquilo que alimenta o pecado na nossa vida. Que possamos começar hoje pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e começar hoje a viver uma vida de santidade e levar a santidade a sério. Cuidado, porque você pode ser o seu maior inimigo.